Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Lucas, sou técnico de segurança do trabalho e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês a respeito do que é a higiene ocupacional. Então a gente vai tratar desse tema que, consequentemente, durante a nossa jornada de segurança do trabalho, a gente vai se deparar com esse tema. Então eu vou falar um pouco sobre o que ele é. A gente vai tratar aqui um pouco sobre definições um pouco rasas. Eu não vou me aprofundar nas, nas etapas, eu não vou me aprofundar como realizar as etapas. Então a gente vai fazer mais um vídeo sobre uma introdução, sobre as definições, para que a gente entenda o que é esse tema. E posteriormente eu vou fazer outros vídeos, sim, mais aprofundados e entrando com mais cuidado, com mais detalhamento sobre esses assuntos. Então, para começar, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a definição. A definição que eu gosto bastante de usar está dentro da ACGIH, onde ela vai dizer que a higiene industrial, né, só fazendo um ponto aqui, higiene industrial, ela também pode aparecer, porém aqui é mais comum que a gente utilize o termo higiene ocupacional. Porém é bem comum a gente ver esse tema como sendo tratado como higiene industrial, principalmente quando a gente faz algumas pesquisas fora aqui do Brasil. Então, a higiene industrial é uma ciência e uma arte que objetiva a antecipação, reconhecimento e a avaliação e o controle dos fatores ambientais e estresses originados nos locais de trabalho. Esses podem provocar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem-estar, desconforto significativo e ineficiência nos trabalhadores ou entre as pessoas da comunidade. Como eu disse, essa é uma definição trazida pela ACGIH, e alguns pontos que a gente deve se atentar, que é bem interessante aqui, é que ela vai falar que a higiene industrial ou higiene ocupacional, ela é uma ciência e uma arte. Então, o que ela quer dizer quando ela traz esses dois pontos sobre ser uma ciência e uma arte? Quando a gente está falando de ciência, o que aqui quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter uma parte mais lógica, onde a gente vai precisar fazer pesquisas, vai precisar buscar dados. Então, é uma questão mais lógica, uma questão mais ali de exatas, de pesquisas, de artigos, onde a gente vai precisar se aprofundar mais. Agora, quando a gente traz a questão da arte, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma convicção técnica. Então, o que vai estar ali rolando, o que vai estar em conta ali, vai ser nossas experiências, vai ser o nosso conhecimento. Então a gente vai ter que, através dessas experiências adquiridas ao longo do tempo, a gente vai ter que decidir. Então a gente vai ter que ter uma tomada de decisão que mais se aproprie ali com aquele momento. Então por isso que a gente fala que é uma ciência, é uma arte. Então a gente tem partes ali de estudos lógicos, pesquisas, como a gente também tem ali a parte mais de experiências, a gente tem uma parte ali onde a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos para tomada de decisão. Outra coisa que a gente tem que se atentar aqui é a questão das etapas que são apresentadas para nós. Então a gente sempre vai trabalhar na higiene ocupacional com essas 4 etapas, que são a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais ou agentes de risco. Então agora a gente precisa entender o que vai ser estudado pela higiene ocupacional. Então, os estudos ocasionados pela higiene ocupacional vão ser em cima dos agentes e riscos, que a gente é mais acostumado a ver diretamente sendo chamados pelos agentes químicos, biológicos, físicos e ergonômicos. Então, não é muito tratado, porém, os agentes ergonômicos são de estudo, sim, da higiene ocupacional. Porém, hoje, com o passar do tempo, ela tem sido retirada, né? Ela não tem sido tão aprofundada ali na higiene ocupacional e ela tem sido estudada já mais por fora e não sendo tão levada dentro dessa questão de higiene ocupacional, mas sim, ela faz parte, pode ser estudada assim por nós, mas ela tem sido, né, uns estudos ocasionados à parte. Então, como disse para vocês, então os agentes e riscos a qual a gente vai buscar
estudar e vai buscar identificar vão ser os riscos químicos, biológicos e os físicos. Agora falando um pouco sobre as etapas, então dentro da higiene ocupacional, o que a gente precisa se atentar, que são as etapas que a gente vai precisar percorrer para fazer essa avaliação do ambiente de trabalho. Então é necessário passar pela antecipação, pelo levantamento, ou podemos também chamar de identificação, é muito comum a gente ver também na literatura sendo chamado como identificação, avaliação e, por fim, os controles. Falando sobre, por cima, um pouco do que são essas etapas, quando a gente está falando da antecipação, a gente está falando do quê? Em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho ou máquina. Então, consiste, pessoal, em a gente fazer um levantamento, um estudo de algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, seja a compra de uma máquina nova, seja a compra de um equipamento, um produto químico ou até a criação de um local novo de trabalho ou até de uma atividade, um processo que vai ser ali implantado dentro da empresa. Quando a gente fala de levantamento e identificação, pessoal, a gente está falando também de um levantamento e de uma identificação de fatores ambientais ali, os agentes de risco, porém em algo que já está ocorrendo dentro da nossa empresa. Então, um processo que já é existente, um produto químico que já é usado. Então, são coisas que já ocorrem dentro da nossa empresa. Então, levantamento e identificação sempre vai estar inserido e interligado com algo que já está ocorrendo dentro das empresas. A terceira etapa, pessoal, e uma das mais importantes, não mais importantes, quando a gente fala de, se a gente fosse classificar as mais importantes, a gente tem que ter em mente que uma das mais importantes dessas etapas é a antecipação e o levantamento. Por que eu falo que são as mais importantes? Porque pensa comigo, uma vez que a gente deixa de levantar ou deixa de identificar algum risco, a partir do momento que ele não é levantado, ele não é avaliado e ele não é controlado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na parte de levantamento para que a gente identifique, consiga avaliar e consiga controlar. Então isso é muito importante. A partir disso, a avaliação a gente vai utilizar como alguns princípios. Primeiro, a gente precisa entender com a avaliação. A gente pode realizar tanto uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa. Então, quando a gente está falando de uma avaliação qualitativa, a gente está falando de reunir dados e quando a gente fala de avaliação qualitativa, ela também pode ser semi-quantitativa. Então, ela também pode envolver dados matemáticos. Um exemplo disso é a utilização da matriz de risco. Porém, quando a gente fala voltando para a avaliação qualitativa, geralmente ela é formada de informações e observações do campo de trabalho. E dentro de todas, é muito importante que a gente saiba executar com bem detalhado e tenha dominância da avaliação qualitativa, pois ela que vai nos direcionar e vai nos ajudar a como montar uma estratégia de amostragem, de entender se aquele risco, se aquele agente de risco vai ser necessário uma avaliação mais aprofundada, uma avaliação quantitativa, ou se ele não gera, um risco ali, é, um risco à saúde do trabalhador que possa vir causar um prejuízo. Então, o que a gente precisa entender? Que a avaliação qualitativa ela vai ajudar a gente em ter a convicção técnica. Então, o que é a convicção técnica? É experiência mais conhecimento. Então, a gente vai levantar dados e, através das nossas experiências e do nosso conhecimento, isso vai gerar as convicções técnicas. Então, essas convicções técnicas, elas podem ser aceitáveis quando a gente viu que, através da avaliação qualitativa, a gente entendeu que aquele risco ele não vai ultrapassar os limites de tolerância e nem vai ser ultrapassado também o nível de ação. Pessoal, a gente vai falar sobre nível de ação e limite de tolerância mais à frente. Eu não coloquei aqui porque existe diversos limites de tolerância, então é um assunto que demanda um vídeo único,
mas só para que vocês entendam, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente tem certeza que não tem essa ultrapassão do limite de tolerância e nem de nível de ação, a gente vai ter uma convicção técnica aceitável. Agora, a gente também pode ter uma convicção técnica inaceitável, que é quando a gente, depois de uma avaliação qualitativa, foi observado que há uma possibilidade, ou até mesmo há uma convicção, de uma ultrapassagem desse limite de tolerância. E não necessariamente, pessoal, a partir do momento que se entende que tem uma ultrapassagem do limite de tolerância, a gente vai fazer uma avaliação quantitativa. O que a gente vai precisar fazer? A partir do momento que a gente entende que tem uma ultrapassagem de limite de tolerância, a gente precisa controlar e não medir. Perfeito, pessoal? Então, e por último, a gente pode ter o quê? Uma convicção onde a gente tem uma incerteza. Então, uma convicção técnica com uma incerteza. Então, a gente não sabe se está ultrapassando, mas também a gente não tem certeza se ele está abaixo, né? Vamos dizer ali, do limite de ação. Então, a partir dessa incerteza, aí sim vem a avaliação quantitativa. Ou se não, a avaliação quantitativa, pessoal, também pode vir como forma de avaliar e de entender se uma medida de controle proposta por nós, ela está sendo eficiente. Perfeito, pessoal? Então vamos para o próximo tema. E por último, pessoal, a última etapa que nós temos é a etapa de controle. Então, aqui nessa etapa, a gente vai ter propostas e medidas de controles, sejam elas, né, de controles administrativas, eliminação ou proteção individual. Então, é comum, a gente já tem um conhecimento tanto pela parte da segurança do trabalho, que é a hierarquia dos controles, onde essa hierarquia vai nos mostrar e vai nos fazer trabalhar com eliminação, com a eliminação, a substituição, o controle de engenharia, controles administrativos e EPIs. Lembrando, pessoal, EPIs são sempre a última opção. Então, a melhor coisa é sempre se trabalhar com eliminação. Não posso eliminar? Posso substituir? Substitua. Não tem como substituir? Controle de engenharia. Não tem? Administrativo. E por último, se todas as opções não forem aceitáveis ou não forem possíveis de ser executada, a gente entra com o uso do EPI. E na higiene ocupacional também, além da hierarquia de controles, a gente vai trabalhar com outra hierarquia, que chama-se as medidas de controle na fonte, onde a gente vai trabalhar diretamente ali na fonte que está gerando aquele risco. E a gente também vai poder trabalhar na trajetória. Um exemplo disso é a gente utilizar exaustores para sucção de vapores de solda. Então, a gente não está eliminando na fonte, mas assim que esse vapor sai da fonte, que ele está ali na trajetória para chegar até o funcionário, a gente coloca um exaustor para fazer a retirada desse ar. Então, a gente está trabalhando ali na trajetória. E outra coisa, e por último, a gente pode trabalhar no indivíduo, que é a questão do EPI, medidas administrativas. Então, também é a última opção, as mais viáveis, fonte e trajetória. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro. O intuito desse vídeo não é complicar o assunto, mas, pelo contrário, é descomplicar para que cada vez mais a gente possa trabalhar com a higiene ocupacional, que é um assunto muito importante, é um assunto que ajuda principalmente a desenvolver a nossa convicção técnica, a nossa tomada de decisão como segurança do trabalho. Então, às vezes a gente acha que são caminhos diferentes, mas pelo contrário, esse tema de higiene ocupacional agrega e transforma muito a nossa mentalidade de técnico de segurança. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aí embaixo e eu faço um vídeo respondendo todas as questões, todas as dúvidas que vocês possuem. Então, já peço também que vocês se inscrevam no canal. Haverá mais vídeos, principalmente sobre higiene ocupacional, vídeos mais aprofundados, que nem eu disse, com o objetivo de agregar, com o objetivo que com mais pessoas consigam trabalhar com facilidade com esse tema, por isso que o objetivo não é complicar aqui nada. Peço, por favor, que se inscrevam,
curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, por favor. Siga a gente nas redes sociais, o Descomplica SSMA aqui no YouTube, e também a gente tem um perfil no Instagram, que é o @ssma.seg, também nos siga lá, e até a próxima, pessoal, e até o próximo vídeo.